Olá, meu nome é Tainá Milfon, eu sou residente de endocrinologia aqui do HUWC e vou apresentar hoje uma aula com o tema Tratamento da Obesidade, Drogas Orais. É um tema que realmente não se esgota, então foi muito legal fazer essa aula mesmo. Espero que também goste. Aqui eu acho que eu não preciso convencer ninguém da prevalência e da importância do tema, mas só para a gente ilustrar, né, a Federação Mundial de Obesidade fez uma estimativa que para 2035 a previsão do número de pessoas com obesidade e sobrepeso em relação à população total ultrapasse 54%. Né? Já em 2025 a previsão é que ultrapasse 1 bilhão de pessoas. E aqui no Brasil a gente também tem esse crescimento substancial previsto. Então, é uma pandemia, é um problema de saúde pública e a gente precisa discutir realmente, assim como já viemos tratando do tema nas últimas aulas, a gente precisa discutir como uma doença crônica, complexa, recidivante e que depende de vários fatores, tanto do ambiente quanto do biológico, né? A obesidade, além disso, tem uma carga importante porque tem uma associação com mais de 200 comorbidades possíveis. Então, aqui em verde estão as associações positivas que se mostraram entre obesidade e outras condições, além, claro, da síndrome metabólica, que nós já conhecemos bem, associação com vários tipos de cânceres, né, aumento de risco para vários tipos de cânceres, inclusive câncer pulmonar pequenas células, carcinoma esofágico, câncer endometrial e pancreático. Tem também uma associação com asma, com osteoartrite de joelho, com eventos cardiovasculares, como já sabemos. Então, são múltiplas condições que vão ser melhor tratadas e melhor cuidadas se a gente for para a etiologia delas, que é a obesidade. Os pilares do tratamento da obesidade, naturalmente, eu não posso começar a falar de tratamento medicamentoso sem reforçar que esse não é o único pilar, que a gente não vai poder ter um bom resultado se a gente não trabalhar todos esses pilares, que são a terapia nutricional, a atividade física, a mudança comportamental e essa intervenção farmacológica /cirúrgica quando bem indicada. Então, realmente, não vai fazer sentido eu instituir uma terapia medicamentosa se eu não tiver adesão a essas outras mudanças. Eu quis começar aqui com esse esquema porque eu achei bem legal, é do guideline canadense de obesidade, certo? E aí ele coloca esses 5 passos para você poder estabelecer o tratamento de obesidade com o paciente. Então, o primeiro que ele coloca são 5 As, mas aí quando traduz não fica mais As, né? Mas o primeiro é pedir permissão. E é algo importante porque se o paciente vem por outro motivo, é importante ver se ele está aberto a instituir um tratamento específico para a obesidade. Por quê? Porque se você simplesmente vou decidir introduzir aqui o assunto do peso na consulta. Às vezes aquele não é o momento, se torna até uma violência para o paciente, no sentido de que ele foi por outro motivo e se sente enfraquecida a relação médico-paciente. Ah, eu torci meu tornozelo, por que o médico está dizendo que eu tenho que emagrecer? Então, favorece a empatia e melhora a relação médico-paciente, decidir junto com o paciente que esse é o momento de abordar o peso. Claro que a gente não deve fazer uma inércia terapêutica, esquecer que esse ponto existe, mas deve ser bem pesado isso. Depois eu vou avaliar o paciente. Importante perguntar o que o paciente busca. Às vezes, realmente, ele vai, quero perder peso pela saúde. Às vezes, ele até tem condições de saúde, mas ele quer perder pela estética. Às vezes é por qualidade de vida, é para poder pegar o filho no colo, para poder correr com o filho, para poder não ter menos dor no joelho. Então, entender por que ele quer perder peso vai ajudar a, lá na frente, encontrar esses motivadores de novo quando no processo crônico tiver alguma dificuldade. Você vai avaliar o IMC, as medidas, tivemos uma aula só disso, né? Vai avaliar também comorbidades associadas. Depois você vai aconselhar aqueles 4 pilares do tratamento e decidir naturalmente junto com ele quais vão ser essas metas, como que vai ser esse plano de ação conjunto. Porque realmente, como vocês viram, depende muito do paciente, né? Então,
fazer um plano de ação personalizado, que faça sentido individualmente para aquela pessoa e que seja sustentável. Então, sem metas malucas, inalcançáveis, que vão, na verdade, afastar o paciente de um tratamento contínuo dessa comorbidade crônica. E aí você vai ficar acompanhando esse paciente a longo prazo, reavaliando dificuldades, trazendo de volta fatores motivacionais. Achei um esquema legal para a gente ter na cabeça. O tratamento medicamentoso, em especial, ele tem algumas indicações, né? Então, o que é que tem nas diretrizes brasileiras de obesidade já desde 2016? Que você vai fazer tratamento medicamentoso com IMC maior ou igual a 30, ou maior ou igual a 25 a 27, na presença de comorbidades, dependendo do medicamento envolvido, e falha em perder peso com tratamento não farmacológico. Ele reforça que restrição calórica já conta como tentativa de perder peso. Então, caso com restrição calórica ele não perca, já vai entrar nessa categoria aqui. Ele também coloca que o indivíduo com IMC normal e circunferência abdominal aumentada, considerando que esses indivíduos têm aumento de gordura visceral, também vão ter benefício caso eles falhem com tratamento não farmacológico. E aí, estamos quase começando. Antes de iniciar o tratamento, é importante entender que a resposta individual a cada droga é variável. Tanto para a droga mais antiga que a gente tem liberada aqui, que é a sibutramina, quanto para drogas que nem chegaram no Brasil ainda, que vão ser envolvidas na próxima aula, droga injetável como a tirzepatida. Vai ter indivíduo que vai perder mais, e vai ter indivíduo que não vai perder nada, e vai ter uma proporção pequena que pode até ganhar. Então, isso é uma resposta individual que você não vai ter como saber. Claro que, proporcionalmente, com drogas mais potentes, eu vou ter mais chance de ter uma perda maior. O objetivo inicial para eu considerar a efetividade é perder 5% do peso, isso é uma definição do FDA, em 3 meses de dose máxima tolerada. Então, eu devo esperar esse resultado inicial. É normal ocorrer o efeito platô depois de um período de uso do medicamento. Isso é importante sinalizar para o paciente desde o começo, para que não seja um motivo de frustração e de afastamento do tratamento. E o efeito platô apenas sinaliza que você pode precisar agora de uma nova intervenção para poder continuar no sentido de perda de peso. Sempre considerar os benefícios além do número da balança, né? Controle de comorbidade, qualidade de vida também é importante, claro. Se a droga for descontinuada, você deve esperar um reganho de peso. Isso é algo que a gente sempre vê nos congressos, né? A gente não para tratamento de hipertensão para ver se o paciente está curado e não vai mais ter pressão alta, né? Então, dentro desse contexto, todos os estudos com drogas no tratamento da obesidade mostram que ao suspender, o paciente tem reganho. Esse conceito é um conceito muito legal de introduzir para o paciente quando você for começar um tratamento medicamentoso, que é um conceito de uma proposta conjunta da SBEM e da ABESO, para você instituir que o objetivo do tratamento não é atingir um IMC de 25. Né? O objetivo do tratamento, em termos numéricos, pode ser, sim, calcular o IMC máximo do indivíduo, na mulher, o peso máximo calculado com o peso máximo dela fora da gravidez, e quem tiver um IMC máximo entre 30 e 40, você pode considerar que perdas de 5 a 10% são obesidade reduzida, perdas de 5% já tem uma melhora significativa em controle glicêmico, em dislipidemia, já pode ter melhora na qualidade de vida, não tem associação ainda com mortalidade, isso é acima de 10%, mas já tem muito significado, então, a obesidade reduzida, e acima de 10% controlada. Se o IMC máximo for entre 40 e 50, perdas de 10 a 15% são reduzidas e acima de 15% são controladas. A estimativa, de isso que eu estou fazendo, né, é que apenas 1% das pessoas com indicação clínica realmente faz uso de medicação. Então, vocês veem que realmente falta muito o acesso e tanto a nossa possibilidade, né, às vezes, de perceber, de ter essa sensibilidade para a obesidade como condição específica, crônica, que precisa de um tratamento específico, quanto muitas vezes porque o SUS também não dispõe de tratamento clínico para a obesidade. Então, a gente só tem como tratamento realmente a cirurgia bariátrica, mas clínico o SUS não dispõe. Então, isso também é uma razão para essa estatística. Entre as opções medicamentosas orais que a gente tem, eu vou falar inicialmente dessas 3 de cima, que são opções em bula para o tratamento de obesidade aqui no nosso país. Essas aqui de baixo são off-label.
E aí lembrar que off-label não é a mesma coisa que contraindicado. Um parecer do CREMESP, em uma consulta do CREMESP para o CFM, foi estabelecido que o uso de medicamentos sem indicação formal em bula é ético, quando houver evidência de potencial benefício para o tratamento da doença e quando a terapia padrão não for adequada, não for possível de ser feita. Então, é algo que é possível ser acordado e individualizado para cada paciente. Em especial, a lisdexanfetamina não tem uma indicação exatamente para a obesidade em si, é para compulsão alimentar, mas vale a pena a gente fazer uma observação sobre ela. Antes da gente começar as medicações, não vale a pena ver de novo da aula passada, se você não, falando para o pessoal aqui do YouTube, se não assistiu, volte para a aula da Melina de regulação do balanço energético. Mas antes da gente começar as medicações, é importante a gente observar. Tem várias áreas cerebrais envolvidas com essa regulação do apetite. O hipotálamo, em verde, é o local onde a gente vai regular realmente a homeostase. E eu vou ter várias outras áreas envolvidas na regulação do sistema de recompensa e desses estímulos associados à comida. E essa via é muito bem regulada por dopamina e por opioides. E pode estar, né, desregulado quando a gente fala do paciente com obesidade. Especificamente, em relação ao hipotálamo, eu vou ter que revisar essas duas vias, porque essas duas vias no núcleo arqueado do hipotálamo são realmente a balança que vai ser influenciada por esses medicamentos que nós vamos falar agora em diante. Então, importante a gente reforçar. Nesse núcleo arqueado do hipotálamo, a gente tem o neurônio de primeira ordem, PONC-CART, que é responsável por produzir alfa-MSH e se ligar no MC4R, promovendo uma diminuição da ingestão de alimentos e um aumento do gasto energético. Então, quando a gente tem um aumento de insulina, de leptina, de colecistoquinina, de vários outros hormônios do trato gastrointestinal, a gente tem o estímulo A. Tá bom de ingerir alimento, vão aumentar o gasto energético, o estímulo anorexígeno. Por sua outra vez, a gente tem aqui estimulado principalmente pela grelina, que é o principal orexígeno que a gente tem, uma ativação da via GRP neuropeptídeo Y, que vai, por sua vez, competir com o alfa-MSH lá no MC4R4 e vai promover a ingestão de alimentos e a diminuição do gasto energético. Essa é a via orexígena. Então, essa via também vai influenciar e ser influenciada por todas aquelas outras áreas que a gente conversou, tanto em relação ao prazer de comer, ao gostar e procurar pela comida, quanto em relação ao controle de impulsos, a decisão consciente de não vou comer mais a partir desse momento. E aí agora entrando na sibutramina, certo? A sibutramina é um medicamento que é um inibidor da recaptação de noradrenalina e de serotonina em pequeno grau de dopamina. É um medicamento que é considerado sacietógeno e não anorexígeno, porque o que ele faz não é tanto diminuir a fome em si, a vontade de comer naquele momento, mas permitir que a pessoa passe mais tempo sem voltar a buscar o alimento. E ela vai ativar receptores 5-HT2C. E aí existem esses receptores lá nos neurônios PONC-CART, que são a principal via anorexígena, como a gente estava conversando. Ela também vai inibir os neurônios AGRP e neuropeptídeo Y, a via oposta. A posologia que nós temos é de comprimidos aqui no Brasil, né? É de comprimidos de 10 e 15 miligramas, uma vez ao dia, indicado para pacientes entre 18 e 65 anos, em receituário B2 controlado e com termo de consentimento esclarecido assinado pelo paciente, pelo médico, em 3 vias, para o prontuário, para o paciente e para a farmácia. E também tem uma falta de evidências de um risco-benefício para mais de 2 anos de uso. Pela Anvisa seria para usar por 2 anos. Por que precisa de receituário B2 controlado? Termo de consentimento? Já já a gente chega lá. Em relação à eficácia, a gente tem vários estudos, né, revisões sistemáticas, enfim, mas em torno da duração de 16 a 52 semanas, ela chegou a uma perda média entre 3,4 e 6 quilos. Lembrando, gente, a eficácia dessas medicações da aula de hoje, ela vai realmente variar em torno disso, às vezes um pouquinho para mais, porque essas perdas iniciais que a gente buscava, né, eram realmente esses 5%. No estudo STORM, foi um estudo para avaliar a manutenção de sibutramina. Eles pegaram os pacientes, fizeram sibutramina e dieta hipocalórica
menos 600 quilocalorias, por 6 meses. E aí, os pacientes que perderam 5% do peso foram randomizados para continuar usando sibutramina ou para usar placebo. E aqui a gente vê que realmente, nesse começo, todo mundo estava perdendo, estava todo mundo usando sibutramina. Quando randomizou, a gente vê que o placebo reganhou, que é realmente um gráfico semelhante a todas as medicações que você for ver. Mas a sibutramina conseguiu realmente manter esse platô e manteve esse benefício pelos 24 meses. E aqui a gente tem a proporção, sempre, né, os pacientes que estão usando sibutramina vão ter uma resposta melhor, uma porcentagem menor vai ter perdido 10% do peso. Observação importante, já tinha falado lá nas mensagens, mas vale a pena a gente recordar. A perda de peso no começo do tratamento prediz a resposta a longo prazo. Então, se nessas primeiras 12 semanas, 3 meses, não tiver essa perda de 5% ou mais do peso, a indicação é suspender a medicação. Você vai procurar outra medicação para esse paciente. E aí, no contexto de que a sibutramina mostrou nos estudos anteriores um aumento de PA de frequência cardíaca, que faz sentido, né? Porque ela diminui recaptação, ela aumenta a recaptação, inibe a recaptação noradrenérgica, a gente teve a proposta de fazer um estudo de risco cardiovascular com a sibutramina. O modelo desse estudo foi que foram avaliados mais de 10 mil pacientes com alto ou muito alto risco cardiovascular. Então, eram pacientes que tinham tido eventos cardiovasculares sem diabetes, esse era um grupo. Outro grupo que tinha diabetes e evento cardiovascular prévio. E outro grupo que tinha diabetes mais um fator de risco cardiovascular. E aí, eles avaliaram os resultados, né? Quem teve infarto não fatal, AVC não fatal, morte cardiovascular, PCR e morte por qualquer causa. No resultado final do estudo, o que aconteceu? Quem estava usando sibutramina teve 16% a mais em evento cardiovascular em geral. E isso foi às custas de um aumento do risco para AVC de 36% e de IAM 28%, não fatais. Observação. Os outros, né, PCR e morte por causa cardiovascular, não tiveram significância estatística. E uma outra observação é que essa significância ocorreu especificamente nos grupos que tinham tido, os 2 grupos que tinham tido doença cardiovascular prévia. Você vê que não teve significância estatística em nenhum dos desfechos avaliados para os pacientes que só tinham diabetes e um fator de risco. Esse foi o estudo que justificou a retirada da sibutramina do mercado dos Estados Unidos em 2010. Mas a gente tem 2 considerações quanto a ele. 91% dos pacientes recrutados tinham contraindicação em bula para a sibutramina. Então, o recrutamento, a escolha dos pacientes do grupo, já era um grupo que normalmente você não iria escolher em consultório para iniciar a sibutramina pela indicação de bula. E a segunda observação é que ele manteve o uso de sibutramina mesmo em pacientes inicialmente não respondedores. Então, pacientes usaram sibutramina por anos sem ter perdido aqueles 5% nos primeiros 3 meses. Então, é por isso, né, que a Anvisa acabou não realmente tirando do mercado e estabelecendo aqueles cuidados específicos, já que se você escolher em bula, você escolher o paciente baseado na bula e suspendendo os pacientes não respondedores, não tem evidência que aumente o evento cardiovascular nesse grupo bem criterioso. Entre outros efeitos, né, teve uma melhora de controle glicêmico em pacientes com DM2, em geral proporcional realmente à perda de peso, que a gente sabe que melhora o controle glicêmico, menos 10% do peso baixou glicado em 1,2%. Agora, é mais fácil atingir com sibutramina de 20, mas a gente em geral não usa, né? A gente usa 10 ou 15 miligramas. Esse estudo chegou a 20. Discreta melhora em LDL-tri, elevação de HDL, e aquele aumento da PA sistólica, que, né, foi curioso e eu deixei aqui, porque realmente é um aumento de 1,7 milímetros de mercúrio na sistólica, 2,4 na diastólica e 4,5 batimentos na frequência cardíaca. Essa é a média. Em relação aos efeitos colaterais, são muito desses efeitos simpáticos, né? Então, xerostomia, taquicardia, constipação, pode ter hipertensão, insônia, cefaleia são os principais. E aí vai ser contraindicado em quem? Ficou contraindicado em quem tem diabetes com fator de risco, então um cuidado a mais, né? Então, se é um paciente com diabetes que tem hipertensão, mesmo controlada, que tem dislipidemia, que está fumando, que tem doença renal do diabetes, não é indicado.
Também para quem já teve evento cardiovascular, arritmia ou IC, uma hipertensão não controlada adequadamente, ou seja, que a PA esteja acima de 145/90, primeiro você vai controlar essa pressão antes de pensar em iniciar a sibutramina, uma história passada ou atual de bulimia, e ela categoria C na gestação lactação, não vai ser a escolha. Na verdade, quase não tem, assim, não tem muitas escolhas farmacológicas nesse contexto. Em relação ao orlistat, o orlistat, ele promove uma inibição irreversível das lipases intestinal e pancreática. Então, o que é que acontece? Vai chegar no trato gastrointestinal os triglicerídeos, eles normalmente seriam quebrados, né, em monoglicerídeos, em ácidos graxos para serem absorvidos, e aí o orlistat vai se ligar no sítio ativo dessas lipases de forma irreversível e vai promover a não absorção e a eliminação nas fezes dessa gordura. Isso evita a absorção de 30% das gorduras da dieta, certo? É uma medicação que tem quase nada de absorção sistêmica, então vai ter algumas contraindicações bem mais específicas. Nós temos a disponibilidade, né, os comprimidos de 60 a 120 miligramas, a dose que é mais preconizada seria 120 miligramas 3 vezes ao dia, antes, durante ou até 1 hora após as principais refeições. Uma observação é que você poderia começar apenas no almoço, no jantar, porque muitas vezes aqui a gente não tem tanta gordura no café da manhã, mas aí você vai individualizar ali para o paciente, ver tolerância, enfim. E deve ser administrado longe de outras medicações para poder não atrapalhar menos, né, a absorção de outros remédios. Em meta-análises, a gente teve aí uma perda em torno de 2,9 quilos a mais em relação ao placebo, e 21% atingiram 5% de perda, 12% atingiram 10% de perda, certo? Mas o orlistat tem alguns parabenefícios que são interessantes de a gente citar. O estudo Chandos foi um dos grandes estudos com o orlistat, que avaliou 3.300 pacientes. A gente vê aqui que, pela perda corporal, né, o orlistat mais mudança de estilo de vida versus placebo mais mudança de estilo de vida, a perda foi de 5,8 versus 3 quilos, que é semelhante àquela avaliação ali das meta-análises lá em cima. Mas esse é um gráfico que chama a atenção, né? Esses 3.300 pacientes do Chandos foi avaliada a incidência cumulativa de diabetes aí ao longo de 208 semanas, né? Vai dar 4 anos. E aí, entre a população inteira, né, todos os pacientes, essa linhazinha tracejada, a incidência cumulativa de diabetes baixou 37% nos pacientes que usaram orlistat. Dessa população toda, 21% começou o estudo com intolerância à glicose. E aí, são esses que estão com a linha contínua. E nesses pacientes, reduziu 45% da incidência cumulativa de diabetes ao longo do tempo. Então, é uma estatística legal para a gente levar em consideração. Teve também uma redução no colesterol total, LDL e HDL, e isso foi uma redução melhor do que o esperado para a perda ponderal. Então, postula-se que deva haver algum efeito realmente de diminuir a absorção de colesterol da dieta. A gente sabe que a dieta não é a principal fonte, né, do nosso colesterol, mas essa redução foi melhor do que o esperado para a perda ponderal isoladamente. Mostrou também uma melhora de perfil metabólico e hormonal na SOP, e em quem tem osteoartrite de joelhos, melhora da dor, rigidez e função dessa articulação. Em relação aos efeitos colaterais, essa é uma parte que realmente é o mais delicado, digamos, da medicação, é que 80% dos pacientes tiveram pelo menos um efeito no TGI. E esses efeitos seriam esteatorreia, urgência para evacuar, flatulência com eliminação de gorduras, diarreia e dor abdominal. Quanto mais rica em gorduras for a dieta, maiores vão ser esses efeitos em TGI. Então, em alguns locais, assim, já vi como, o orlistat vai ser educativo. Educativo em que sentido? O paciente vai ver onde que está, digamos, a gordura escondida na alimentação. E aí ele vai perceber, realmente isso aqui tinha bastante gordura, porque eu passei mal. Não é a melhor forma de aprender alguma coisa, mas é uma forma possível. E claro, você vai ter que orientar bem isso ao paciente para evitar até situações constrangedoras. Ele também pode reduzir a absorção de vitaminas lipossolúveis se o uso for crônico, né? A, D, E e K.
certo? Coloca-se que, caso o paciente esteja usando orlistat por mais de 3 meses, principalmente seria o momento de avaliar alguma diminuição dessas vitaminas, em especial a vitamina D. E ele também pode favorecer um risco de nefrolitíase, porque essas gorduras se ligam, essas gorduras extras ali no TGI se ligam no cálcio, que seria o quelante do oxalato. Então, a pessoa vai absorver mais oxalato, vai poder promover hiperoxalúria e causar essa nefrolitíase. Então, vai estar contraindicado em pacientes em quem vai sofrer mais, né, com esse efeito do TGI, que seriam pacientes com doenças absortivas crônicas, doença inflamatória intestinal, também pacientes com colestase, categoria B na gestação e lactação, e pode interferir com alguns medicamentos, né, inclusive com a nossa levotiroxina, e é importante observar também com a varfarina. Tem estudos de segurança, mas como pode mexer na vitamina K, é melhor monitorizar pacientes bem mais de perto, né? Às vezes escolher até outro medicamento, dependendo da dificuldade de controle do INR desse paciente. Bupropiona e naltrexona. Vamos para o mecanismo de ação de cada um, porque esse é uma associação. Quando a gente vem para a bupropiona, ela é um inibidor de recaptação de dopa e noradrenalina. Inicialmente, ela foi proposta como medicamento para tratamento de depressão e para cessação de tabagismo. Como é que a bupropiona age? Lá no núcleo arqueado do hipotálamo, ela estimula a PONC. Então, ela estimula a via anorexígena, que a PONC vai ativar lá MC4R, diminuindo ingesta de alimentos e aumentando o gasto energético. Já a naltrexona é um antagonista do receptor opioide Mi e kappa no sistema nervoso central, que tem um uso clássico para a dependência a longo prazo de álcool e opioides. E aí ela vai agir como? É um mecanismo de ação curioso. Quando a PONC libera o alfa-MSR, que é MSH, que vai agir lá no receptor, ela também libera a beta-endorfina. E a beta-endorfina é responsável por fazer um feedback inibitório na própria PONC. Então, quando a PONC é ativada, ela libera a beta-endorfina já fazendo um loop autoinibitório para controlar o efeito dela mesma. E a naltrexona, ela vai fazer o quê? Antagonizar a beta-endorfina. Então, ela vai permitir que essa PONC fique ativada por mais tempo, fugindo do efeito autoinibitório que esse neurônio teria. E ela também tem uma ação na modulação da atividade opioide no sistema de recompensa. Então, por vezes, o que o paciente vai chegar para você dizendo é que ele não tem mais aquele prazer todo que ele tinha, aquele sentimento de recompensa que ele tinha quando comia algumas comidas específicas. O efeito da combinação é sinérgico, né? Como vocês viram. Uma colabora na função da outra. E então, isoladamente, ambas têm pouco efeito na perda de peso. Às vezes a gente vê pacientes usando bupropiona com o pensamento de promover uma perda de peso, mas em estudo essa perda não é significativa, como a gente conversou. A perda significativa foi realmente com a combinação. E a naltrexona, menos ainda. Então, nós temos uma apresentação no Brasil de um comprimido que contém as duas medicações, são comprimidos de 90 mg de bupropiona com 8 mg de naltrexona, de liberação mais lenta. E é proposto em bula que você faça um aumento gradual da dose. Esse aumento também pode ser individualizado de acordo com a tolerância do paciente, mas ele propõe que você comece com um comprimido só pela manhã, depois de uma semana, 1 e 1, depois da próxima semana, 2 e 1, e da semana 4 em diante ele vai ficar com a dose plena, que é 2 comprimidos pela manhã e 2 à noite. Uma observação sobre esse segundo horário é que a bupropiona tem uma associação com insônia. Então, a possibilidade seria puxar um pouquinho para o horário de 4 a 5 horas da tarde, considerando tanto essa promoção da insônia, quanto que a meia-vida da naltrexona continua sendo em torno de 5 horas. Então, você vai ter ainda efeito da naltrexona na refeição do jantar, certo? Evitar tomar com refeições ricas em gordura, porque refeições ricas em gordura favorecem a absorção sistêmica, podem elevar os níveis sistêmicos de bupropiona e naltrexona, além do que seria o nível considerado o ideal. Em relação à avaliação de eficácia, tem 4 estudos de fase 3, o COR1, o COR2, o COR-BMOD e o COR-DM. O desenho é bem parecido. O COR1
foi principalmente comparando a naltrexona 16 com a bupropiona versus naltrexona 32 com a bupropiona, e aí a 32 mostrou essa perda que está descrita aqui ao lado. O COR2 já foi com a dose de 32, o COR-B-MOD, que foi o que mais teve perda de peso, quando vocês forem ver ali, ele foi o que acrescentou mudança de estilo de vida intensivo. Então, eles promoveram contagem de calorias, promoveram 28 sessões de 90 minutos com psicólogo, educador físico, nutricionista. Então, teve todo um cuidado a mais e, realmente, 80% dos pacientes atingiram uma perda acima de 5% quando foi feito o COR-B-MOD, mas é bem difícil de reproduzir isso na vida prática, né? E o COR-DM foi especificamente para os pacientes com diabetes que não estavam incluídos nos outros estudos, ok? A perda, né, como vocês estão vendo, variou ali em torno de 4,2%, 4,6%, 4,8%. Em relação a esses pacientes com DM2, a gente vê que teve uma mudança significativa de menos 0,5% na glicada em relação ao placebo. E, ao final do estudo, 44% desses pacientes que não tinham atingido glicada abaixo de 7 com antidiabéticos orais, dieta e exercícios, conseguiram atingir uma glicada abaixo de 7, versus 21% do placebo. Entre outros efeitos, né? Teve uma redução de triglicerídeos e aumento no HDL, no COR-DM. Pode sim ter um aumento da pressão arterial, também tem aquele efeito noradrenérgico. E quando a gente pergunta, e não avaliaram o risco cardiovascular, chegou a ser promovido o estudo LIGHT. Só que teve um vazamento de dados no meio do estudo e aí não chegou a ser realmente concluído, validada a publicação dos dados finais, que foram de segurança. Mas como são medicações que já são utilizadas previamente para outras condições, realmente continua o uso liberado. Em relação aos efeitos colaterais, tanto tem os efeitos no TGI, quanto pode ter esse efeito de tontura, insônia, ansiedade, são efeitos que devem ser avisados para o paciente. Em relação aos efeitos do TGI, é importante observar, né? Não deve ser iniciado, por exemplo, um análogo de LP1, que é um medicamento que vai ser falado na próxima aula, e que causa efeito TGI, junto com a naltrexona com bupropiona, porque ambos vão poder causar esses efeitos e ser potencializado e afastar o paciente dos dois tratamentos. Em relação às contraindicações, reforça-se aqui, né? Principalmente a hipertensão não controlada, história de convulsões ou epilepsia, diminui limiar convulsivo. Então, essa é uma pergunta que tem que ser feita, se o paciente tem história de convulsão ou epilepsia. Também, doença hepática grave, DRC grau 5, presença de tumor do sistema nervoso central. Como é um medicamento, também é um antidepressivo, lembrar de virada maníaca, né, bulimia ou anorexia, então não deve usar dentro dessas condições. A naltrexona, em particular, não deve ser usada de forma aguda na abstinência aguda de opioides e de álcool. Então, se o paciente acabou de descontinuar, você não deve iniciar, vai ter muito efeito, certo? Então, muito para efeito, né? Efeito colateral, então não deve ser feito. Uso concomitante com inibidores da MAO, mas realmente é um medicamento que a gente praticamente não vê, né? E alergia, claro. Em caso de cirurgias, né, essa é uma observação, se for pensado que o manejo da dor for precisar de opioide, 3 dias antes você já suspende a naltrexona, deixa só a bupropiona e só reintroduz 7 dias depois que parar de usar opioide. Realmente porque tem essa observação também até em bula. E agora vamos entrar nas medicações off-label, certo? O topiramato é uma medicação que é um bloqueador de canais de sódio e cálcio voltagem independentes. Ele foi pensado, né, originalmente para epilepsia e profilaxia de enxaqueca. Porém, ele tem uma ativação GABAérgica, tem receptor para GABA na PONC, e isso ativa a PONC, certo? E ele também inibe glutamato, o que inibe o neuropeptídeo Y. Então, essa ação de ativação do GABA e de inibição do glutamato permite essa ação lá no núcleo arqueado. E o topiramato também auxilia no controle de impulsos, na decisão, vou comer agora. Então, o topiramato ajuda nisso. Você vai começar com 25 mg dia e um aumento progressivo de 25 mg a cada 1 a 2 semanas, conforme a tolerância do paciente. A dose máxima efetiva é de 200 mg dia. E a gente vai ver isso aqui no gráfico, né?
Aqui a gente tem o placebo comparado com várias doses diferentes de topiramato. E a gente vê que a maior perda foi justamente nas doses de 192 e de 384 miligramas ao dia. Mas claramente esse resultado de perda de peso é bem similar. Então, para minimizar efeito colateral e atingir essa resposta, basta você chegar a topiramato 192, no caso 200 miligramas, que é o que a gente tem para fazer. E vendo aqui que o ideal é realmente escalonar essa dose dentro da tolerância do paciente, porque doses menores, de até 100 miligramas, não conseguiram essa mesma perda, certo? Então, chegou aqui a em torno de 8%, né, após 24 semanas. Entre os efeitos colaterais, que é importante dizer para o paciente também, ele pode ter parestesia de extremidades, ele pode ter disfunções cognitivas, então pode ter sonolência, lentidão, lapsos de memória, déficit de concentração. Então, em teoria, o ideal é você orientar, por exemplo, para que não dirija, principalmente nesses momentos de mudança de dose, porque é um medicamento que pode levar, né, a esses efeitos cognitivos. Também pode dar perversão do apetite, o paciente sentir um gosto diferente na boca com um alimento. Aumenta o risco de nefrolitíase, porque é um inibidor da anidrase carbônica, favorece a acidose metabólica e hipocitratura. Ele pode causar uma cefaleia não enxaquecosa, porque para enxaqueca ele trata, né? Mas não enxaquecosa pode causar. E alguns efeitos no PGI. Contraindicações: nefrolitíase, glaucoma de ângulo fechado, já que ele é inibidor da anidrase carbônica, insuficiência hepática, e uma observação importante que deve ser dita para os pacientes mulheres em idade fértil. Foi estabelecido o risco de hidronefrose, atraso de ossificação em roedores, tem o risco de lábio leporino e de fenda palatina. E ele pode reduzir a eficácia do anticoncepcional oral. Então, você deve recomendar, né, a associação de um método de barreira dentro desse contexto, caso seja optado por iniciar o topiramato. E a associação, né? Existe a associação topiramato-fentermina nos Estados Unidos, né? Não chegou a ser comercializada aqui no Brasil. A fentermina é um derivado anfetamínico e aí tem essa ação sinérgica com o topiramato, já que o topiramato vai ter a ação GABAérgica e tem um alentecimento, mas tem uma perda de peso por ativar a PONC, mas a fentermina vai ter essa ação mais simpática, que também estimula vias anoxígenas. Então, as doses são essas, né? A dose máxima seria 15 de fentermina com 92 de topiramato, chega a uma perda de peso de até 9%, 8,6 quilos, e 65% dos pacientes perdem mais de 5% do peso. Então, a observação seria o quê? Um ameniza os efeitos colaterais do outro, mas é quase um liga-desliga, né? Você está usando uma medicação que pode alentecer o sistema nervoso central e outro para ativar. E a observação que a gente tem que fazer é que, ao mesmo tempo que um ameniza o outro, mas se somam os riscos de você poder ter efeito colateral de um e de outro. Então, deve ser levado isso em consideração, deve ser pensando nisso, que acabou não sendo liberado aqui no Brasil. E os ISRS, né? Nossos conhecidos ISRS, vamos falar sobre eles. Ao inibir a recaptação de serotonina, eles têm vários usos clássicos, né? Então, tratamento de depressão, estados ansiosos, pânico, estresse pós-traumático, TOC, bulimia. Mas, além disso, eles auxiliam no controle de impulsos, também agindo naqueles receptores de serotonina que eu tinha dito ali na PONC, mas também em outras áreas cerebrais. E na fissura por doces. Então, o que acontece? É postulado que esse excesso de vontade, né, essa busca pelo doce, se dá por uma queda serotoninérgica intracerebral. Então, se você preserva essa serotonina, você vai diminuir a chance desse paciente ir lá buscar o doce. As doses, os mais recomendados dos ISRS, né, os que tem no estudo mais, são fluoxetina e sertralina. A fluoxetina numa dose de 20 a 80 miligramas, de preferência 60 em diante, e a sertralina entre 50 e 200, e ela tem menos interação com outros remédios do que a fluoxetina. A fluoxetina reduz o peso em cerca de 4 a 5 quilos a mais que o placebo, e a sertralina, ela tem mais estudo para mostrar um tratamento da síndrome do comer noturno, que é quando o paciente ingere mais do que 50% das calorias no período da noite, ele acorda para comer, certo? E o transtorno do comer compulsivo, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Só que ambos têm uma perda de efeito e reganho do peso após alguns meses. Então, assim,
tem uma perda de peso inicial, mas realmente é como se o delta fosse zero. Ah, mas por que vale a pena eu falar disso? Porque eu tenho que lembrar de tratar condições comórbidas. Então, se é um paciente que tem obesidade, tem alguma dessas outras condições, vale a pena, sim, fazer uso do ISRS. Entre os efeitos colaterais, importante também dizer para o paciente, em geral, esses efeitos, maioria dos efeitos vai ocorrer nos primeiros 15 dias de uso e vai alentecer com o passar do tempo, para que o paciente não perca uma opção terapêutica. Então, por exemplo, ansiedade, efeito TGI, eles normalmente diminuem com o tempo. Não deve ser usado se o paciente use mal, na gestação categoria C, mas sertralina é bem utilizado pelos psiquiatras. E se tiver disfunção renal ou polifarmácia, preferir citalopram ou estalopram, porque tem menos metabólitos ativos e menos interação com o citocromo. A lisdexanfetamina é um medicamento que ele está em bula, tanto para TDAH quanto para transtorno de compulsão alimentar moderada a grave. É um agonista dopaminérgico e noradrenérgico e tem um efeito estimulante no sistema nervoso central. E vale a pena a gente falar, porque muitas vezes pode chegar para nós esse paciente que tem obesidade, mas que também tem transtorno de compulsão alimentar. Já eu trago um pouquinho de estatística. E como que é o transtorno de compulsão alimentar? Não é só, eu como muito. Ele consiste em, eu preciso ter episódios de compulsão alimentar, que são o quê? Ingestão em um período limitado de tempo, 2 horas, isso é o delimitado DSM, de uma quantidade definitivamente maior de alimento do que a média das pessoas comeria naquela situação. Então, não é comparado com o indivíduo em si, é comparado com a média da população em geral. E tem que ter esse sentimento de falta de controle, que ele não conseguiu decidir o quanto que ele ia comer, ele comeu bem mais do que ele esperava. E tem que ser episódios recorrentes, de forma arbitrária, né? Ficou decidido que é uma vez por semana, por 3 meses, pelo menos. E a lisdexanfetamina tem mais efeito, tem a indicação de bula para esse efeito moderado a grave aqui, que seria pelo menos 4 episódios por semana. E por que a gente está falando disso, né? A aula não é disso. Mas é porque pessoas com transtorno de compulsão alimentar têm 3 a 6 vezes mais chance de terem obesidade do que quem não tem. Além disso, o TCA se associa com obesidade mais precoce, tem uma prevalência maior em pacientes buscando bariátrica e precisa ser identificado, porque são pacientes que vão ter uma resposta pior à bariátrica, caso façam. E pode ocorrer em até 15% das pessoas com obesidade. Então, de tantas que a gente atende, é importante ter essa ideia do rastreio. Os comprimidos são de 30, 50 e 70. Teve recentemente a liberação de uma versão em gotas, que você poderia fazer uma titulação mais lenta. A dose inicial é de 30 mg pela manhã e um aumento de 20 mg a cada semana, mas claro que vai individualizar para os efeitos do paciente. E a dose máxima pode chegar a 70 mg dia. E são realmente pacientes que têm bem mais chance de não ter mais episódios de compulsão alimentar versus placebo, né? 2,6 vezes mais chance. Então, eles vão ter maior redução dos dias de compulsão por semana, melhor resultado em questionários de psicopatologia e vão também reduzir o peso como consequência da redução desses episódios compulsivos. E os efeitos colaterais vão ser realmente bem relacionados a essa ativação simpática e com potencial para agitação, para exacerbação de psicose, risco de crise convulsiva. Então, tem essa observação importante para a gente fazer. Não deve ser usado sem história de abuso de drogas, porque é um derivado da anfetamina. Em pacientes cardiopatas, coronariopatas, hipertensos mal controlados. Estados de agitação, também hipertireoidismo, glaucoma. E se tiver doença psiquiátrica, eu tenho que avaliar bem o risco e benefício com cautela junto ao médico psiquiátrico. Não vai ser uma decisão individual, né? Precisa ter esse conjunto. Aqui, que está acabando, eu coloquei uma lista de alguns medicamentos que não são liberados no Brasil, alguns medicamentos mais antigos. E aqui do lado, a Anvisa tem um dossiê com alguns medicamentos, digamos assim, naturais, que são, bem entre aspas, que são propostos para a obesidade e que às vezes realmente não vão ter o resultado que o paciente espera e vão ter um risco de efeitos colaterais bem maior do que esses que são, entre aspas, industrializados, que todos são, mas com estudo, com evidência, com escolha particular de dose, de progressão de dose. Então, vão ter vários outros medicamentos aí, e suplementos, né, que eles chamam mais assim, que vão ter riscos para a saúde do paciente. Então, esse dossiê da Anvisa ele é atualizado regularmente, a última atualização foi em junho de 2024, e eles acrescentam nomes de suplementos que não são liberados.
certo? Além disso, não se indica, a locarterina chegou a ser um agonista do 5-HT2C, então ele agiria especificamente na serotonina, só que teve um risco de aumento de incidência de neoplasias, e aí ela foi retirada do nosso mercado. E hormônios, né, não devem ser de escolha para tratamento de obesidade, porque realmente nós temos a evidência de risco e não vou ter estudo que demonstre o benefício com segurança, né? Então, hoje a gente vê, né, falando de T3, mas tem risco de arritmia, de IC, de tirotoxicose iatrogênica, cortisol bioidêntico, né, que aí vai ter risco de arritmia, osteoporose, agitação. Então, sempre é importante a gente oferecer e explicar para o paciente quais são os riscos de outros suplementos, outros tratamentos não chancelados, né, não seguros. Então, as mensagens para casa, né? A obesidade é uma doença crônica e recorrente que se associa a mais de 200 comorbidades. O movimento para tratar a obesidade precisa passar por toda a equipe multi, inclusive entre médicos não especialistas, para promover esse resultado adequado. A escolha de uma terapia farmacológica precisa levar em consideração muita coisa. Então, mecanismo de ação, eficácia, efeitos colaterais, contraindicações, custo, que é algo que faz muita diferença para os nossos pacientes, né? Fobia de agulhas, então na próxima aula de injetáveis, às vezes o paciente não vai ter essa opção e a gente vai ter que vir aqui para as drogas orais, entre outros fatores. E avaliar e nunca parar de reavaliar, né? Manter a perda de peso alcançada é um desafio, muitas vezes ainda maior do que atingir essa perda inicial. Isso.